Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Olá! Nessa edição do Simple Física, o agente da Polícia Federal e doutorando em Física pela URGS, Bruno Requião da Cunha, vai nos explicar como a física pode ajudar no combate ao crime organizado. Ele vai nos falar sobre a teoria de redes e como ela pode ser aplicada na solução de esquemas criminosos. Fique agora com a palestra A Física do Crime Organizado. Eu sou o Bruno, sou doutorando no Instituto de Física da URGS, eu também sou agente de Polícia Federal desde 2010. Eu fui lotado 3 anos em Rondônia, na Delegacia de Repressão de Entorpecentes. Depois eu fui lotado em Bagé, na Unidade de Inteligência Policial de Bagé. E agora, recentemente, eu estou na Delegacia de Defesa Institucional, na Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, em que a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos voltados para combate a crimes cibernéticos, crimes eleitorais e algumas outras áreas que são de atribuição da Polícia Federal, da Delegacia de Defesa Institucional. Bom, além disso eu faço parte do grupo de teoria de redes e sistemas complexos do Instituto de Física e a gente denominou esse subgrupo de teoria de redes aplicada ao combate ao crime. Aqui é um pequeno programa do que eu vou conversar com vocês. Eu vou fazer um breve histórico das relações entre teoria de redes e crime organizado, justificativa, tentar convencer vocês de por que e como que a física, a matemática aplicada podem ajudar no combate ao crime organizado, e depois eu vou falar um pouquinho dos conceitos que envolvem teoria de redes, e a gente vai aplicar tudo isso num estudo de caso, e no final a gente vai, na conclusão, discutir um pouco dos resultados que foram encontrados nesse estudo de caso aqui e no que eles podem contribuir para ajudar no combate ao crime. Bom, modernamente, tudo começa em 2001, com o ataque às Torres Gêmeas. Eu acredito que a maioria aqui dos que já eram nascidos à época devem lembrar onde estavam e o que estavam fazendo, né, nesse dia, né, nessa hora. Bom, com o tempo, os órgãos de investigação norte-americanos conseguiram fazer um levantamento de todas as pessoas, das principais pessoas envolvidas nesse ataque, desde os financiadores, passando pelas pessoas que realmente praticaram os atos terroristas e todos os outros envolvidos. E isso apareceu nessa teia de relacionamentos aqui, em que os pontos são pessoas e as linhas que conectam esses pontos são algum tipo de relacionamento. Bom, além disso, a gente teve em 2003 a Operação Red Dawn, do Exército Norte-Americano, que, isso é público, usou métodos de teoria de redes para se alcançar o ditador Saddam Hussein. Foram, claro, os detalhes técnicos não foram revelados por motivos óbvios, mas se sabe que sim, foram usados métodos de teoria de redes para se chegar à carta AS, que era o ditador. Inclusive nos Estados Unidos, no curso de formação de oficiais deles, na Academia de West Point, eles têm um programa específico de teoria de redes. Então, existe um programa de pós-graduação em teoria de redes. Isso mostra a importância que é dada lá para esse tópico, não no combate, no caso deles, das Forças Armadas, do crime organizado, mas do terrorismo. Aqui no Brasil a gente tem um caso emblemático também, né, que é a Lava Jato, que esses dados aqui são todos públicos, não tem nenhum tipo de restrição, foram encontrados no Google, em que a gente tem talvez a maior operação de combate ao crime organizado, de corrupção no mundo. E a gente observa também que a gente tem cada pontinho aqui sendo pessoas envolvidas de alguma maneira na atividade, na empreitada criminosa, e cada aresta, cada link, cada linha que conecta eles sendo algum tipo de relacionamento. Bom, isso por si só talvez já fosse uma motivação.
A gente tem vários casos emblemáticos no mundo e no Brasil, em que a gente observa teias de relacionamentos entre pessoas que têm um foco, uma vontade criminal. Mas, além disso, no Brasil, a gente chegou em 2014 a 29,1 mortes a cada 1.000 pessoas. Isso é um índice maior do que o de lugares com conflitos deflagrados, como a Síria, Afeganistão, Iraque. Então, é um índice muito alto. Além disso, o Brasil hoje é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo e é um corredor importantíssimo. Grande parte da droga que vai para todos os lugares do mundo passa em algum momento do ciclo criminal aqui no Brasil, ou é lavado o dinheiro da droga aqui, ou ela quando vai para a Europa, ou quando vai para os Estados Unidos, em algum momento ela passa por aqui. A gente tem também esses casos que cada vez mais a gente observa de escândalos de corrupção envolvendo políticos, grandes empresários, né? Ex-deputados, senadores, ex-presidentes, de todos grandes figuras aí do cenário político e empresarial do Brasil. E isso tudo nos leva a essa necessidade de abordar o crime de uma maneira mais proativa e não só de uma maneira reativa. A gente tem que tentar entender o que está acontecendo, qual é a natureza desses tipos de relacionamentos, para tentar, de alguma maneira, fazer com que o combate a eles seja mais eficiente. Bom, e além de tudo isso, a literatura sociológica, por isso que eu perguntei se tinha alguém da sociologia aqui, ela suporta a adoção de métodos de redes no entendimento e no estudo da criminalidade, em especial esse modelo de facilitação social, que é o que eu vou falar agora com um pouquinho mais de profundidade. Esse modelo de facilitação social foi proposto em 1969 por Robert Zajonc, que é um sociólogo, em que ele observou empiricamente coisas que conceitualmente todos nós talvez já tenhamos em mente, que é basicamente que os comportamentos, as crenças, as atitudes, os valores, todas aquelas entidades subjetivas de cada indivíduo, elas são moldadas pelos contatos e comunicações com as outras pessoas. Então, quer dizer, à medida que uma pessoa tem um comportamento, uma tendência a cometer determinado tipo de comportamento, de atitude, e ela se insere num grupo que, na sua maioria, pratica aquela mesma atitude, ele vai ter esse comportamento potencializado, à medida em que o comportamento é estável e previsível. Aí eu vou ter uma facilitação social, ou seja, o meio vai facilitar ao indivíduo praticar aquelas atitudes, e se eu não tenho uma interação, uma comunicação estável, eu vou ter uma inibição social. O meio vai inibir aquela minha tentativa de comportamento. E é interessante notar que isso tudo aqui é empírico, então foi observado realmente que, de fato, em ambientes sociais, isso ocorre. Não é apenas uma ideia conceitual e racional. Não, além disso, ela foi testada em diversos ambientes sociais e foi observado que de fato isso ocorre. E é esse conjunto então de contatos, de relacionamentos que facilitam socialmente a pessoa a ter determinado tipo de comportamento. Se esses relacionamentos são estáveis e previsíveis, a gente dá o nome de rede social. Então, rede social não é só o Facebook, Twitter, mas todo tipo de relacionamento que envolve grupos de pessoas, grupos de seres humanos, e sejam esses relacionamentos pessoais, relacionamentos virtuais, relacionamentos financeiros, qualquer tipo de relacionamento que envolva um grupo grande de pessoas. Bom, isso nos leva então à conclusão de que se o meio facilita ou inibe as pessoas a terem determinado tipo de comportamento, e eu tenho um grupo grande de pessoas, eu tenho uma rede, eu tenho que estudar a rede, eu tenho que usar métodos de análise de redes para entender o que está acontecendo. Então, a análise de redes, ela basicamente vai ser uma técnica de análise que vai estudar os relacionamentos entre as pessoas, entre os grupos de pessoas, como esses relacionamentos surgem e quais são as consequências desses relacionamentos. O que eu posso inferir disso? O que eu posso medir? O que eu posso prever? Bom, e nesses casos, esse tipo de estrutura matemática, que a gente chama de grafo, ou seja, são pontos ligados entre eles, e quando esse grafo reflete uma situação real,
eu tenho o que a gente chama de redes. Então aqui, se esse conjunto de pontos e conexões entre pontos estiver relacionado a relacionamentos humanos, eu vou ter uma rede de comunicação. Se for entre proteínas, eu vou ter uma rede metabólica. Se for entre cidades, eu vou ter uma rede de infraestrutura. Então a gente tem toda a conceituação abstrata e matemática do grafo, ela vai servir para diversas áreas do conhecimento. Em especial para redes humanas, redes sociais, cada pontinho, ou seja, cada vértice ou nó, vai ser uma pessoa e cada aresta vai ser um relacionamento, uma interação entre elas. A gente pode fazer duas separações bem fáceis de entender entre redes egocêntricas, em que o foco é o indivíduo. Eu tenho uma rede, mas o meu foco é o indivíduo e quem está conectado com ele, quais são as pessoas que estão conectadas com ele, e qual é a importância do indivíduo, né, em influenciar as outras pessoas no entorno dele. E eu posso fazer uma análise sociocêntrica, em que eu tenho o inverso. Eu observo o comportamento macroscópico, o comportamento global daquela rede, não só do indivíduo. Esses termos vão ser importantes mais adiante, quando a gente for chegar realmente a estudar redes criminais. Bom, aqui, para não ficar um monólogo, né, como são os relacionamentos humanos? Em abstrato, os relacionamentos podem ser aleatórios, em que eu vou ter uma estatística binominal, não se prendam muito aos nomes técnicos, mas ao conceito. Se os relacionamentos entre as pessoas for aleatório, na média as pessoas vão ter mais ou menos o mesmo número de relacionamentos entre elas. E eu posso ter algum outro tipo de distribuição. Por exemplo, uma distribuição tipo lei de potência, em que muitos indivíduos têm poucos relacionamentos e poucos indivíduos têm muitos relacionamentos. Isso dá para enxergar melhor nesse gráficozinho aqui, em que eu tenho a probabilidade de encontrar uma pessoa com um número X de relacionamentos. Se a distribuição for aleatória ou randômica, eu vou ter uma concentração de relacionamentos na média. Se a distribuição for, por exemplo, uma lei de potência, eu vou ter muitas pessoas com poucos relacionamentos. Lembrando que aqui é o número de relacionamentos. E eu vou ter pouquíssimas pessoas aqui com muitos relacionamentos. Então pensem no senso comum. Os relacionamentos, as redes humanas, elas são aleatórias ou não, ou são tipo leis de potência. Bom, o senso comum geralmente diz que os relacionamentos humanos, as pessoas com as quais a gente se relaciona, são aleatórios. Mas as evidências empíricas apontam que as redes humanas seguem leis de potência. E não são só as redes humanas. Redes sociais, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, as relações sexuais humanas. E isso é importante, porque foi uma das primeiras intervenções da teoria de redes, no sentido de tentar quantificar alguns resultados humanísticos. As relações sexuais humanas, no caso do HIV, foi mapeado, inclusive, que poucos indivíduos foram os principais responsáveis pela propagação do HIV nos Estados Unidos. E o mapeamento dessas relações sexuais se mostrou sendo parecido com uma lei de potência. Disseminação de doenças transmissíveis, isso se usa muito em epidemiologia. A gente tem colegas, inclusive, do Instituto de Física, que participaram do mapeamento do Ebola e usaram métodos de teoria de redes para, de fato, brecar o avanço do Ebola nos Estados Unidos. O governo lá usou métodos, modelos matemáticos para isso, de fato. Redes de computadores, incluindo a internet, o World Wide Web, redes financeiras interbancárias, redes metabólicas, proteínas. Isso é muito usado, por exemplo, no combate ao câncer e outras doenças, como se entregar eficientemente drogas em determinados componentes de células e de tecidos biológicos. Redes semânticas, as palavras, a maneira como nós nos comunicamos entre nós seguem leis de potências. Redes de estradas, rotas marítimas, rotas aéreas. Uma gama enorme de fenômenos naturais, humanos, são caracterizados por se comportarem tipo leis de potência, em que eu tenho muitos indivíduos que são pouco conectados e poucos indivíduos muito conectados. Depois pensem nisso, como que é a minha rede no Facebook. Eu tenho muitas pessoas extremamente conectadas, todo mundo mais ou menos com o mesmo número de conexões, ou eu tenho, sei lá, eu tenho vários amigos com 50, 100, 200 amigos, mas eu tenho, sei lá, um ou dois que tem 1000, o que estoura o máximo lá do Facebook, agora eu não lembro quanto que é.
Então, depois pensem nisso. É bacana de experimentar na vida real essas coisas e ver que de fato ocorrem. Bom, por que isso é importante? Isso é importante por causa desses dois gráficos aqui que a gente vai tentar entender um pouco melhor agora. Se a distribuição de qualquer rede for aleatória, e eu começo a retirar pedaços dela, eu consigo chegar num ponto crítico em que a rede se despedaça como um todo. Aqui eu basicamente estou colocando nesse eixo vertical o tamanho da minha maior componente em função da fração de indivíduos que eu vou retirando da rede. Se a distribuição for aleatória, então eu vou tirando, eu chego numa fração muito menor do que o total da rede e a rede se despedaça como um todo. Eu não tenho mais estatisticamente uma componente só englobando todos os relacionamentos. Se a distribuição for uma lei de potência ou próximo a uma lei de potência, e eu começo a retirar esses indivíduos de uma maneira aleatória, eu tenho esse gráfico aqui. Isso quer dizer que eu tenho que tirar praticamente todos os indivíduos para a rede se fragmentar como um todo. Em compensação, se eu retirar esses indivíduos seguindo alguma regra de importância, ou seja, eu começo a retirar os indivíduos que são mais importantes, seguindo algum critério que eu vou falar mais adiante, a rede consegue se fragmentar muito cedo. Se eu estiver pensando em redes criminais, linkando isso com o modelo de facilitação social, se eu conseguir fragmentar a minha rede de relacionamentos criminais, o que vai acontecer? Eu não vou ter um impulso social facilitando a atividade criminosa. Qual dos dois modelos vocês acham que as polícias como um todo usam para atacar redes criminosas? Só lembrando que se a rede for uma lei de potência, ataques aleatórios não surtem efeito nenhum. A rede se mantém firme, coesa, funcionando, nem sente. Bom, de fato, redes criminais, como a gente vai mostrar no estudo de caso, como empiricamente se mostra em outras situações, sim, se comportam tipo leis de potência. Bom, então a gente falou que uma rede tipo lei de potência, ela pode ser fragmentada de uma maneira muito eficiente se eu retirar os indivíduos chaves, os mais importantes. Mas o que é ser mais importante? Por que fulano é mais importante que Beltrano no sentido da rede, da arquitetura da rede? Bom, aqui vamos também, acho que dá para ver, né? A gente tem um nó vermelho e um nó azul, e todos os outros nós. Quem é o mais importante, vermelho ou azul? Vamos fazer o seguinte, vamos mudar a maneira de enxergar essa rede. Eu vou ter a mesma rede, tá? E agora, quem é o mais importante? Aí fica mais fácil de enxergar, né? Se eu retirar o azul, eu separo só um cara de toda a rede. Se eu tirar o vermelho, eu consigo fragmentar a rede em 3 pedaços, praticamente do mesmo tamanho. E nessa rede aqui, quem é o mais importante? E nessa? Fica difícil, né? O que eu quero dizer com isso? Que duas coisas. Primeiro, não existe um critério único de importância. Não existe um critério definitivo que vai me dizer que na arquitetura da rede aquele cara é o mais importante. Ou esse é mais importante. Existem vários critérios e eu tenho que trabalhar com eles da maneira mais adequada para aquilo que eu estou querendo, para aquele objetivo que eu estou querendo alcançar. E além disso, em redes pequenas, com 5, 10, 15, talvez 20 pessoas, eu consigo qualitativamente, como alguns de vocês conseguiram, dizer que fulano é mais importante. Se eu retirar ele, a fragmentação é maior. Mas e nesse tipo de rede, que tem 1.000, 2.000, 3.000 redes reais, 100.000, 1 milhão, 10 na 6, 10 na 7, 1 bilhão de pessoas? Não tem como, é impossível conceitualmente eu enxergar a rede e dizer que fulano é mais importante. Eu preciso de métodos matemáticos, de métodos estatísticos para me dizer isso. Então, o que é ser mais importante? Aqui eu tenho a mesma rede, em 6 fotos dela. Em cada uma das fotos eu uso um critério diferente para centralidade, para dizer quem é o mais importante. E os pontos mais escuros são os que são mais centrais, seguindo cada um desses critérios. E o que acontece é que não batem, né? Cada uma das figuras não bate. Se eu usar um critério diferente do outro, eu não vou conseguir univocamente dizer que fulano é mais importante que Beltrano.
Contudo, geralmente se usam alguns critérios matemáticos, que são mais comuns e que apresentam resultados no sentido de fragmentação de rede mais relevantes. O primeiro deles é eu acho que é o que todo mundo, em primeiro contato, imagina ser o mais importante, que é o cara mais conectado. Nesse caso aqui, é esse vermelhinho aqui, que é o cara que tem mais conexões, é o cara que conhece mais pessoas. É o cabeça, né, o capo, que se fala na Itália, né, de um sindicato criminoso. Eu posso também definir um outro critério, que é o critério de intermediação. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas a ideia por trás dele basicamente é que, se eu quero saber a intermediação de um determinado indivíduo, eu conto todos os passos entre todos os nós da rede e vejo quantos passos passam por ele. Então aqui, eu vou ter um passo aqui, um passo aqui, um passo aqui, um passo daqui até aqui, eu vou ter vários caminhos. Quantos desses caminhos entre todos os indivíduos da rede passam por ele? Então, pense em termos de difusão de informação. Se a informação precisa trafegar de um ponto ou outro da rede, e se eu quiser chegar a qualquer outro nó da rede, eu tiver que passar por aquele indivíduo, é sinal que ele é importante. E nem sempre isso quer dizer que ele é o mais conectado. Linkando com o que a gente falou no início, isso aqui esses dois são critérios egocêntricos, e esse aqui que eu vou falar é um critério mais sociocêntrico. Por quê? Porque na influência coletiva, como o nome diz, eu calculo a influência coletiva. Eu vejo qual é o grau do indivíduo que eu estou querendo medir, mas eu vejo também quantas conexões as pessoas que estão conectadas com ele têm. Então, por exemplo, aqui eu vou ter 3 conexões, mas os contatos dele também têm 3, 4, 5 conexões. Então ele vai ser importante à medida em que ele influencia as pessoas no entorno dele, mas as pessoas que estão no entorno dele também influenciam as outras. Então, eu tenho um critério sociocêntrico na medida em que eu levo em consideração não só o indivíduo, mas também as outras pessoas que estão no círculo de convivência dele. Bom, isso nos leva a esse tópico, que vai ser muito importante, que é a força dos laços fracos. Por mais contraditório que isso pareça, vamos tentar entender. Essa ideia foi proposta por Mark Granovetter, que é um sociólogo também, que propôs a ideia em 1973, em que é o seguinte, ele define laços fortes e laços fracos, fortes e fracos. O que são cada um deles? Imagina que nós estamos na nossa repartição, no nosso escritório, na faculdade, em que eu trabalho com pessoas diariamente, pessoas que são próximas a mim, porque todo dia eu troco informação com elas, e pessoas de outros setores. Essas pessoas em que eu tenho relacionamentos estáveis, que eu preciso conviver todo dia, que eu preciso despender energia para manter esses relacionamentos, são laços fortes. Colegas, familiares, associados, comparsas, enfim, pessoas próximas. E as pessoas dos outros setores que eu vejo esporadicamente, que não tenho necessidade de despender tanto energia social, digamos assim, para manter o relacionamento, são o que se chama de laços fracos. E por mais contraintuitivo que pareça, muitas vezes os laços fracos podem ser mais importantes. Eu posso querer informação de um outro setor, que não é o que eu trabalho, e as pessoas ao meu redor talvez não consigam me dar essa informação. Mas o meu amigo, que eu falo uma vez por semana, trabalha lá no outro setor. Então, às vezes, os laços fracos podem sim ser mais importantes no sentido de manter essa rede coesa e de me trazer informações de outros lugares que talvez anteriormente eu não tivesse acesso. E isso está exemplificado nesse gráficozinho em que eu tenho pessoas densamente conectadas, aqui, laços fortes, e fracamente conectadas com outros grupos. E esses grupos a gente chama de módulos, aglomerados ou comunidades. Isso é muito interessante por causa desse trabalhinho aqui do Robin Dunbar, que é um psicólogo, em que ele mostrou também empiricamente que é impossível pessoas terem relacionamentos estáveis, laços fortes, num número maior do que 150. Esse número não é preciso, 150. 152, 13, ele varia um pouco. Mas o que ele fez? Ele mostrou que em primatas o número de relacionamentos estáveis era X. E a partir do tamanho do cérebro de primatas, ele interpolou isso para o tamanho do cérebro dos seres humanos. Isso chegou a esse númerozinho de 150. Isso quer dizer que se algum de nós aqui tem 300 amigos no Facebook,
provavelmente muitos deles são laços fracos, não são laços fortes. São pessoas que eu tenho um relacionamento ali, dou um like lá numa postagem dele, uma vez na vida, outra na morte. Mas em torno de 150 são aqueles que, de fato, eu tenho um relacionamento estável, que eu vou no aniversário, que eu dou os parabéns e que eu despendo bastante energia social, bastante tempo da minha vida em manter aquele relacionamento. Aqui a gente tem um exemplo desse conceito em que a gente tem uma rede, aqui no caso a rede de energia elétrica dos Estados Unidos, cada pontinho aqui é um transformador e as linhas de transmissão são as conexões entre os transformadores. Se a gente aplicar aqui uma ferramentazinha matemática lá, a gente consegue transformar isso para esse gráfico mais simples, em que cada ponto, na verdade, é composto de milhares, de uma miríade de transformadores, mas cada ponto é uma comunidade. E essa comunidade de laços fortes é ligada fracamente a outras comunidades de laços fortes também. Pensando nisso, o nosso grupo aqui do Instituto de Física pensou o quão importantes são realmente esses laços fracos. Será que eles têm alguma utilidade em fragmentar redes, em fazer com que as redes deixem de funcionar? Vamos testar. Foi o que a gente fez. Em 2015, a gente publicou esse artiguinho, em que a gente propôs, basicamente, retirar só aqueles caras que fazem a ponte entre comunidades, a ponte entre grupos de laços fortes. Ou seja, aquelas pessoas que têm os laços fracos com outras comunidades. E o que a gente mostrou? Aqui, de novo, eu tenho a rede de energia elétrica dos Estados Unidos, do oeste dos Estados Unidos, e eu apliquei um método que a gente desenvolveu e extraí as comunidades dessa estrutura. E eu comecei a retirar da rede só os caras mais centrais, que é essa sequência de fotos, e por outro lado eu comecei a tirar só os caras que fazem as conexões, os laços fracos. E o que a gente mostrou é que se a gente retirar 1%, seguindo os dois critérios, 2%, 3%, seguindo o critério de centralidade, a rede basicamente não alterou nada do funcionamento dela. Mas com 3% de remoções usando o critério de laços fracos, a rede está totalmente fragmentada. Ou seja, sim, em redes reais que apresentam esse comportamento modular, que a gente chama de laços fracos, eu consigo atacar ela de uma maneira muito mais eficiente se eu focar aqueles caras, os laços fracos. E quem são esses caras numa rede criminal? Mais adiante a gente vai falar. Então, para a gente feita toda essa parte mais conceitual, vamos entrar em redes criminais, né, que é o que eu acho que a maioria que veio com o intuito de saber. Bom, tem dois tipos de métodos que se pode usar para fragmentar uma rede. Eu posso retirar as arestas, ou seja, os relacionamentos, mas eu posso retirar o indivíduo mesmo, o nó, o vértice. E qual é a interpretação disso? A interpretação mais óbvia é que é o seguinte: se eu retiro os relacionamentos, a pessoa vai presa. Se eu retiro o vértice, a pessoa ou morreu, porque ela deixa de participar da rede, ou ela se ressocializou. Ela encontrou Jesus e disse: não quero mais cometer crimes, quero ir para o lado bom da força, lado claro da força, e estou fora da rede criminal. Bom, isso é muito abstrato, muito conceitual. Reflitam, no Brasil, quando uma pessoa vai presa, as arestas são removidas? Mais uns conceitozinhos para a gente realmente entrar no estudo de caso. O primeiro deles é brilho de rede. O brilho de rede tem a ver com a densidade de conexões entre as pessoas. Isso quer dizer que uma rede em que as pessoas estão muito conectadas entre elas, se eu prender um indivíduo da rede, o que vai acontecer? Esse cara vai ter informação sobre todo o grupo que está em volta dele. Então essa rede ela pode ser chamada de uma rede clara. Uma rede escura, uma rede clandestina, as pessoas não são tão densamente ligadas entre elas. Então, se eu pegar e prender o Beto, ele não vai ter informação sobre o Sebastião que está lá do outro lado. Tá? Isso leva a uma diferenciação entre esses dois tipos de crimes, crime organizado e o terrorismo. Por quê? O crime organizado ele sempre tem
um foco na cupidez, ou seja, no interesse financeiro, no lucro. De alguma maneira, as pessoas querem fazer circular mercadorias, fazer circular dinheiro entre aqueles criminosos. Querem lavar o dinheiro que foi usado para tráfico de drogas, para pedofilia, para corrupção. Em compensação, no terrorismo, o foco é outro. O foco é ideológico. O foco não é no lucro. E isso vai estar refletido nesse brilho da rede. Ou seja, redes terroristas, apesar de também serem obscuras, serem uma densidade pequena de conexões, elas não precisam da eficiência de rede que o crime organizado precisa para circular dinheiro, para circular bens, para circular serviços até. Um outro link que vai ser importante é compartimentação e modularidade. A gente falou antes dos laços fracos e laços fortes. Imaginem o seguinte, eu tenho... Todo mundo falando de Lava Jato, né? Vamos pensar a Lava Jato. Eu tenho o núcleo financeiro, eu tenho o núcleo político e eu tenho o núcleo dos doleiros. O que acontece? Cada núcleo vai, para se proteger de uma possível ação, isso são coisas que acontecem sem as pessoas se darem conta, mas cada grupo vai se proteger de uma maneira a se tornar denso dentro do grupo, mas ter conexões fracas com os outros grupos. Então, por exemplo, eu vou ter o núcleo político da Lava Jato e o núcleo financeiro da Lava Jato. Entre eles, os políticos todos se conhecem. Entre o grupo financeiro, todos eles se conhecem. Mas eu vou ter 1 ou 2 ou 3 caras que vão fazer a conexão entre esses grupos. Então, esses aglomerados, esses compartimentos, nos indicam que talvez redes criminais sejam redes modulares. Sejam redes em que eu tenho laços fracos em abundância. E a gente vai ver mais adiante se isso é verdade ou não. Vamos fazer isso com esse estudo de caso. A gente conseguiu esse levantamento entre abril e agosto de 2013 de dados criptografados de investigações da Polícia Federal, em que a gente teve acesso de uma maneira totalmente abstrata, com os dados completamente criptografados, uma sequência hexadecimal que não possibilitava em nenhuma maneira nenhum tipo de vazamento, nem compartimentação, nem nada que envolvesse direitos fundamentais. Então a coisa foi de uma maneira simplesmente abstrata e evitando qualquer tipo de dano a futuras investigações. Bom, a gente conseguiu então esse banco de dados em que eu tenho diversos crimes federais. Eu vou ter tráfico de drogas, crime ambiental, assalto a banco, lavagem de dinheiro, corrupção, desvio de verba pública, pedofilia, crime eleitoral. E sim, para quem não sabe, a Polícia Federal investiga tudo isso. É muita coisa. Em torno de 15 ou 20 órgãos nos Estados Unidos fazem o que só a Polícia Federal faz no Brasil inteiro. O que é interessante é que é o seguinte, quando a gente olhou essa rede, a gente viu que apesar de serem crimes completamente diferentes uns dos outros, a rede está praticamente toda ela conexa. Então não, para aí, um caso de pedofilia tem a ver com um caso de corrupção, que tem a ver com um caso de lava jato, de assalto a banco. Sim. A gente chegou num ponto em que a rede de crimes federais no Brasil é praticamente uma rede única, em que eu não tenho mais crimes residuais que, segundo os especialistas, toda a sociedade apresenta. A gente chegou num ponto em que o crime é orgânico no Brasil. Então, vamos usar a teoria de redes, vamos ver o que isso quer dizer em termos matemáticos. Falando aqui, essa rede, então, ela tem quase 20 mil relacionamentos entre eles e em torno de 10 mil pessoas. Como é que é a estrutura dessa rede? Bom, a gente supôs, pela conceituação que a gente fez, que ela seria uma rede clandestina e, portanto, teria uma densidade baixa de conexões. De fato, essa rede, comparando com um extrato do Facebook, o extrato do site Hamsterster e uma outra rede criminal dos anos 80, que foi levantada nos Estados Unidos, ela é a que tem menor densidade. Então é uma rede muito clandestina, é uma rede bastante obscura, digamos assim, nesse sentido da arquitetura da rede. Além disso, essa rede, ela é o que se chama de rede de pequeno mundo. Isso por si só é um tópico muito bacana, mas basicamente isso quer dizer que a média de caminhos que levam a qualquer outro indivíduo da rede é muito menor do que o tamanho inteiro da rede.
Pense naquela velha história, quantas pessoas separa cada um de vocês ao Trump, ao Obama, ao Putin, ao ditador da Coreia do Norte. Pensem nisso depois, talvez vocês se surpreendam. Talvez seja bem menor esse caminho do que vocês imaginem. Deve ser menos de 10, já adianta. Aqui a rede é controlável. O que isso quer dizer? Esse é um conceito bem abstrato, o pessoal da engenharia, se tiver alguém aqui, vai saber, teoria de controle. Isso quer dizer que eu consigo levar qualquer variável que evolui dinamicamente no meu sistema, de um estado inicial a um estado final, qualquer estado final que eu queira, se eu conseguir controlar 20% dos indivíduos. O que isso quer dizer em termos reais? É outra conversa. Mas eu consigo mostrar matematicamente que, de fato, essa rede de crimes federais é controlável. Outra coisa muito importante que a gente falou lá no início é a distribuição de grau. Por que isso é importante? Porque dependendo se ela é próxima a uma lei de potência ou se ela é aleatória, isso vai querer dizer que o meu approach tem que ser um ou tem que ser outro para fragmentar essa rede. E, de fato, essa rede ela é bem próxima de uma lei de potência. Isso que eu estou graficando aqui é a distribuição, ou a probabilidade de conexão, de ter indivíduos conectados com esse número de relacionamentos. Aqui é aquela história que o pessoal das humanas ouviu no segundo grau, do logaritmo, né? Logaritmo exponencial, para que serve? Isso aí nunca vou usar na vida. Bom, aqui está sendo usado para amplificar esse comportamento de cauda aqui, em que eu tenho muito poucos indivíduos muito conectados. Então eu aplico essa ferramentazinha que chama logaritmo e eu consigo dar um zoom nessa região e isso vai nos mostrar que, de fato, a distribuição de conexões, a distribuição de grau dessa rede de crimes federais ela é aleatória. Isso indica que ela é frágil a ataques dirigidos, ataques focados nos indivíduos mais centrais. Mas, além disso, essa rede, sim, ela é uma rede modular, como a gente propôs anteriormente. Se ela é uma rede modular, e aqui eu tenho a mesma rede lá de cima, só que representada nas suas comunidades, nos seus módulos, ela deve ser muito fraca ao ataque aos indivíduos que fazem a ponte entre as comunidades, ou seja, os laços fracos. E aqui a gente já observa qualitativamente que eu tenho dois grandes módulos aqui separados, que se eu atacar esse relacionamento aqui, eu já vou ter um efeito bastante grande na rede. Não se assustem, vamos lá, vamos entender o que quer dizer isso. Eu estou aqui nesse eixo vertical, colocando o tamanho relativo do meu sistema à medida em que eu vou retirando os indivíduos, uma fração de 4%, de 8% e assim vai. Além disso, cada um desses gráficos aqui, dessas curvas, representa um tipo de ataque. Ou seja, um critério usado para fragmentar a rede. E aqui eu vou ter duas coisas importantes. A primeira que a gente observa é que a curva de ataque por módulos, ela é quase sempre uma das mais eficientes, se não a mais eficiente. Além disso, os dois primeiros painéis aqui representam ataques por vértices. E o último, ataque por aresta. E a gente observa, também pelo fato da rede ter uma densidade baixa de conexões, que um ataque por aresta e o ataque por vértice apresentam resultados bem parecidos. Isso é um pouco contraintuitivo, porque a gente sempre pensa que se a gente retirar um indivíduo da rede, todas as conexões dele saem juntas. Então, um ataque por vértice geralmente é mais eficiente que um ataque por aresta. Mas nesse caso, pelo fato da densidade ser baixa, os dois ataques são bem próximos. E isso vai ter um reflexo conceitual bastante importante que eu vou falar logo em seguida. Também é importante a gente analisar não só o quão frágil essa rede é frente a determinados critérios de ataque, mas também o quanto eu preciso despender de esforço computacional, de esforço matemático, para gerar a minha lista de ataques, para saber quem é o mais importante. Numa rede muito grande, em que eu vou ter um critério que demora muito para ser calculado, talvez eu já tenha uma outra estrutura quando eu acabar de calcular a minha lista de ataque. Então eu preciso também de alguma coisa que seja rápida de calcular. Então aqui a gente definiu essa quantidade, que é chamada de performance, que leva em conta não só a eficiência do método, mas
a facilidade com o custo computacional dele, e a gente mostra que o critério por laços fracos é sempre, no caso dessa rede de crimes federais, o de maior performance. Inclusive aqui a gente tem, se vocês conseguirem enxergar, tem uma quebra, porque a diferença é muito grande, é de 0,03 do segundo critério de centralidade para quase 2 no critério por laços fracos. E o que isso quer dizer? O ataque, então, por vértice, a interpretação dele é que eu estou ou excluindo esse critério, conceitos morais e éticos, mas a pessoa está morrendo, ou a pessoa está sendo ressocializada. E, de fato, o ataque por vértice, geralmente, ele é mais eficiente que o ataque por aresta. Então, conceitualmente, eu posso dizer que a ressocialização é mais eficiente do que o aprisionamento. Em tese, políticas de ressocialização são mais eficientes. Nessa rede, não. Nessa rede, as duas políticas são muito próximas. Se eu, em termos de arquitetura da rede, se eu focar em políticas de aprisionamento ou se eu focar em políticas de ressocialização, os resultados na facilitação social daquele sistema, no indivíduo, são praticamente os mesmos. Além disso, é virtualmente impossível a gente gerar essas listas de centralidade que são muito exigentes computacionalmente. Então, no sentido prático, em que eu preciso uma resposta rápida dos órgãos de fiscalização, dos órgãos policiais, eu não tenho tempo para perder gerando várias listas muito demoradas. Eu preciso de uma solução rápida. E essa solução rápida é exatamente o ataque por laços fracos. E, bom, em tese, para essa rede criminal, essa rede de crimes federais, se o foco das políticas de combate ao crime forem aos indivíduos que fazem a conexão entre os módulos, esses laços fracos, eu teria uma diminuição dos índices de criminalidade no Brasil. Mas e quem são esses caras que a gente fazem os laços fracos numa rede criminal? Bom, vamos pensar junto. Uma rede que eu tenho o núcleo criminal, eu tenho o núcleo de lavagem de dinheiro, eu tenho o núcleo político, eu tenho o núcleo de pedofilia. Bom, Comando Vermelho, vamos simplificar. Comando Vermelho e PCC. Entre eles são muito conectados, ok. Mas deve ter uns caras que fazem conexão entre os dois, né? Pode ser um contador, que faz a contabilidade criminal para os dois grupos. Pode ser um advogado, que que defende figuras relevantes dos dois grupos. Pode ser um doleiro, né, como tem vários casos recentes aí. Então, quer dizer, a ideia é que redes criminais, com os dados que nós temos, elas apresentam um comportamento modular. Então, talvez a gente tenha que mudar um pouco o foco. E não mirar naquele cara mais conectado. Não mirar no cabeça da organização, mas mirar nesses caras. Que talvez, para a grande mídia, para a maioria das pessoas, não sejam tão importantes, não tenham uma responsabilidade tão grande, né, no cometimento de todo aquele crime. Mas são eles que fazem a rede se manter coesa. São eles que fazem com que todo o sistema facilite socialmente os cabeças a operarem. Isso é uma mudança conceitual importante. Bom, e o último ponto, né, que vai ficar um pouco em abstrato, depois, se quiser, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, mas essa rede ela é controlável, nesse sentido matemático, abstrato, em que eu posso levar o sistema todo de um regime para outro qualquer que eu queira, se eu conseguir convencer apenas 20% dos indivíduos da rede. Eu não precisaria mudar o comportamento de todos, mas se eu mudar o comportamento dos 20% que influenciam os outros, em tese, o sistema como um todo mudaria o comportamento. Bom, esse trabalho, então, ele é baseado nesses dois artigos, né, que a gente publicou recentemente, esse Fast Fragmentation of Networks Using Module-Based Attacks, que foi publicado na PLOS ONE, e esse Performance of Attack Strategies on Modular Networks, que vai ser publicado, espero, em breve na Journal of Complex Networks, e mais alguns que ainda não estão aqui, que eu espero que a gente acabe em breve.
A mensagem também que eu quero deixar para vocês é que falar de touros não é o mesmo que entrar na arena. Né? Tudo isso que a gente está falando revela muita coisa interessante sobre a natureza do crime, no sentido de teoria de redes, mas na prática aplicar isso é bem mais difícil. Envolve um monte de questões gerenciais, questões de risco de vida e outras tantas que não vem ao caso aqui. Né? Mas sempre pensem nisso, eu gosto muito desse ditado, falar de touros não é o mesmo que entrar na arena. É basicamente isso, obrigado. E aí, gostou do Simple Física? Você pode assistir mais no canal da URGS TV no YouTube. É só acessar youtube.com/URGS TV e escolher o programa que você quiser. Tchau!